falar com algum dos pastores aqui, fale rapidamente. Se não precisar, eles vão estar aqui numa reunião. Amém? Presbítero, que Deus possa te usar poderosamente. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por esta noite. Eu confesso que sempre digo isso todas as vezes que é para ministrar. O nosso coração, ele fica acelerado. Nós temos a plena consciência da responsabilidade, que é trazer a palavra de Deus para um povo que foi comprado por um alto preço. Você, a tua casa, a tua família, a tua geração, as tuas gerações, estão aqui porque houve uma cruz. E nessa cruz, houve o Filho de Deus. E o Filho de Deus não está mais lá. E pelo sangue dele ter sido vertido nessa cruz, é hoje o motivo de eu e você estarmos aqui. E também será um dos motivos de nós nos reunirmos no próximo domingo. Quando eu preparava essa palavra e eu buscava o Senhor, enquanto eu meditava, falava: Senhor, o que tu queres que fale com a tua igreja? Porque a noiva é tua. E nós não podemos trazer aquilo que o nosso coração quer. Mas a gente precisa trazer aquilo que o Senhor quer dizer à igreja. E o Senhor colocou no meu coração a preparação. Nós estamos há quase 3 dias de celebrar a Páscoa. O momento em que nós nos preparamos, nos ajuntamos aqui para fazer uma festa e trazer a menção, trazer a memória, algo que transformou a nossa vida e gerou a igreja. A Páscoa, ela não tem por finalidade principal apontar para a ressurreição de Cristo. Ela tem por objetivo principal apontar para a morte de Cristo. A morte de um cordeiro sem pecado, de um cordeiro sem mancha, que ao ser morto, o seu sangue vertido cobrirá o pecado de todos aqueles que entenderem e celebrarem este momento. Então é exatamente isso que nós vamos fazer nesta noite. Trazer à memória a preparação para esse momento. Gostaria de convidar a vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 12. E só fazendo aqui uma observação. Domingo nós iniciaremos aqui o nosso café, né, pastor, às 8h30. Iremos ali num momento um pouco mais extenso de confraternização, um momento muito especial, onde nos alegraremos para o batismo e nos prepararemos ainda mais para a Páscoa. E eu lembro de alguns batismos, viu, irmãos? Todos já sabem, eu sou chorão por natureza. E a Páscoa mexe demais comigo, porque quem passou pelas águas sabe o quanto é especial esse momento. Quando você passa por essas águas e tem a possibilidade de fazer a confissão pública de que agora você é uma nova pessoa, nascida em Cristo e participante da mesa de Deus. E aqueles que quiserem ser batizados, procure no final o diácono Marcos, porque ainda a gente consegue organizar para fazer parte desse momento. Êxodo capítulo 12, versículo 43. Êxodo capítulo 12, versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Vamos ler todos juntos? Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Agora abra comigo em Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19.
Diz assim a palavra do Senhor: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Será que a gente pode ler em alto e bom som esse versículo? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor por fazer parte da família de Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos ajuntamos para ouvir uma palavra do alto, Senhor. Nós não precisamos de uma palavra motivacional, porque a Tua palavra nos motiva, nos fortalece, nos dá saúde, nos põe em pé. Nós não precisamos, ó Pai, de uma palavra que venha simplesmente do homem, mas nós precisamos de uma palavra que venha do alto, porque é o que é do alto, Pai, que nos sustenta. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e faz com que compreendamos mais das Sagradas Escrituras. Pai, que neste momento consigamos, ó Pai, reter com todo zelo a Tua palavra no coração, escondendo ela na tábua do nosso coração, para que lembrando dela, possamos a todo tempo estar nos preparando para a Tua volta, e que neste domingo nós estejamos aqui, Senhor, como um grande povo festivo, nos alegrando com o que o Senhor fez por nós. Tenha liberdade, Senhor, nesta noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podem se assentar. Primeiro versículo, nós estamos falando do livro de Êxodo. Êxodo 12, aqui Moisés, já recebendo a ordenança de Deus, vai até Faraó e ali então começa todo o processo de libertação do povo de Deus. Diz a palavra que o próprio Senhor cerrou o coração de Faraó, porque havia um propósito para que tudo aquilo acontecesse. E ao final de tudo aquilo, de todas aquelas pragas, pudesse haver um momento antes da saída do Egito, para que o povo agora pudesse ter um marco que não se resume àquele momento. Porque a gente precisa entender que todo o Antigo Testamento, ele aponta para a cruz. Versículos e textos que são citados pelos profetas nos Salmos e em todo o Antigo Testamento têm a finalidade de apontar para um momento, a cruz. Muitas vezes nós temos a percepção de que a divisão ali, o meio da Bíblia, é exatamente quando terminamos o livro do Antigo Testamento de Malaquias, tem aquele período de silêncio de Deus e agora começa o Evangelho de Mateus. Mas, de fato, toda essa estrutura aponta para um momento, a cruz, e o que havia de ser feito na cruz. A partir da cruz, agora, o foco é apontar para Nova Jerusalém, para a vida eterna, para a salvação em Cristo Jesus. Então, eu tenho primeiro o Antigo Testamento com vários versículos apontando para a cruz. E este momento é um dos momentos no Antigo Testamento que faz menção do que aconteceria com a vinda de Cristo. Assim como se nós pegarmos, por exemplo, Isaías 53, aonde Isaías, o profeta messiânico, trazendo ali o relato, passo a passo, do que Cristo viveria por mim e por você. Ou então a gente pode olhar para o livro de Gênesis, aonde nós vemos também Abraão recebendo como pai uma ordenança de Deus para sacrificar o seu filho. E quando chega no momento do sacrifício, está um cordeiro preparado. E esse cordeiro preparado é o cordeiro de Isaías 53. A palavra não há engano, não há distorção. É tão perfeita a escrita que, como uma linha muito perfeita, faz um traçado de Cristo até a cruz. E esse momento, ele é o start do que vai acontecer na cruz do Calvário. Há ali então uma ordenança. E o primeiro passo que este povo que está cativo
da sua terra de origem, longe da possibilidade de cultuar o seu Deus, o único e verdadeiro Deus, longe da sua origem, longe muitas vezes de momentos preciosos, sendo opressos, trabalhando forçadamente, sendo humilhados, eles estão desejosos por voltar para casa. E quando Deus levanta Moisés, ele pede para que o povo faça algo antes de sair do Egito. E entenda uma coisa, o que eu aprendo com isso é que antes de eles começarem a caminhada para a cruz, é necessário obediência. Porque toda a estrutura de pecado, inclusive o pecado inicial, parte da desobediência. E nós estamos falando de um momento de preparação para a Páscoa. Então, se eu estou me preparando para a Páscoa, eu preciso trazer à minha memória tudo aquilo que eu tenho feito que não está compatível e alinhado com a palavra de Deus. A palavra-chave para esse momento é: sejam obedientes, matem um cordeiro e unjam os umbrais da porta com o sangue deste cordeiro. Esse ato, além de um ato com uma visão espiritual tremenda, também tinha uma ação prática importante, porque o povo de Deus, quando ficou no Egito, absorveu para si características daquele povo. Começou a ter o seu entendimento sobre Deus e sobre o seu relacionamento com Deus, começou a ser corrompido. Tanto que estudos mostram que os egípcios tinham por hábito escrever textos nos umbrais das portas de palavras que faziam menção aos deuses pagãos. E agora Deus dá uma ordenança para o seu povo. Entenda uma coisa: o que vai proteger a tua casa e a minha não é o escrito pagão de deuses que não existem. O que vai proteger a minha e a tua casa é o sangue do cordeiro passado nos umbrais dela. Essa visão é: não se deixem levar por este mundo. Não se corrompam e não tragam para dentro o que eu nunca pedi para que vocês trouxessem. Então agora Deus dá uma ordenança e pede: deixe todo e qualquer tipo de aprendizado que vocês tenham aprendido nesta terra. E nós precisamos deixar uma vida de pecado para começar a compreender a essência e a profundidade do que foi feito na cruz do Calvário. Mas Deus também pede para que haja uma preparação para que o povo pudesse viver e passar por aquele momento, um momento que seria repetido e continua sendo repetido até os dias de hoje. E Jesus disse que com os últimos discípulos que aquele momento de Páscoa se repetirá na eternidade. Então o que eu e você faremos no domingo é nos preparar da forma prática para o que viveremos com Cristo na eternidade. Por isso que não podemos participar de qualquer forma. Eu estou me preparando para viver este momento na eternidade, aonde o Cristo que me salvou estará presente. Então, alguns pontos de preparação me chamam muita atenção. Dentre os pontos de preparação, quando nós vamos ler as passagens sobre a Páscoa, diz sobre a questão de comer ervas amargosas. E o significado dessas ervas amargosas é trazer à memória o tempo em que estiveram retidos no cativeiro. A palavra de Deus é clara que diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. O único momento em que nós precisamos trazer à memória é quando o nosso coração se enche de gratidão, para lembrar de onde Ele nos tirou e aonde Ele nos plantou. Quando Ele fala ao povo para que coma ervas amargosas, é porque essas ervas trazem ao povo as lembranças do período de dor que eles passaram cativos no Egito. Em alguns momentos, e nesse momento da Páscoa,
Já parou para pensar se nós trouxermos a memória da onde Deus nos tirou? Tem pessoas que foram retiradas de momentos muito difíceis. Tem pessoas que foram tiradas do leito de morte. Tem pessoas que não estavam doentes fisicamente, mas estavam doentes espiritualmente, mentalmente, mas a palavra de Deus tirou e os libertou de um cativeiro que aprisionava as nossas almas. Quantas vezes antes de participar deste momento, eu e você trazemos a memória da onde Deus nos tirou? Porque hoje nós podemos hastear a bandeira da vitória e dizer que eu em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. E eu quero te dizer, não importa o que você esteja passando, o que importa é que se você seguir o princípio 1 da obediência e a gratidão ao Senhor, trazendo à memória o que Ele já fez por você, eu tenho certeza que a vitória está próxima. As ervas amargosas são para lembrar de onde Deus havia tirado o povo. Mas também tem a questão do pão sem fermento. E é interessante que essas ervas amargosas, nós vemos outros versículos que tratam sobre dor, né? Salmo 30, versículo 5, Lamentações 3, 21, tantos versículos que fala para que nós venhamos a trazer à nossa memória aquilo que é importante para a nossa caminhada de fé. E aí fala sobre outro ato de preparação, sobre o pão sem fermento. Jesus vai dizer para que nós, os seus discípulos, não se contaminem com o fermento dos fariseus. Sabe o que é isso? É a falsa doutrina. E o que nós mais estamos vendo em muitos locais é a pregação de um evangelho superficial, aonde o arrependimento já não é mais pregado. E entenda uma coisa, Jesus veio para pregar o arrependimento. Se nós não entendermos que somos mais que vitoriosos, em Cristo Jesus temos acesso às maravilhas de Deus, às profundidades de Deus. Deus é poderoso para curar a minha e a tua vida. Deus é poderoso para restituir tudo que o inimigo tirou. Deus é poderoso para multiplicar muito mais o que nós temos. Deus é poderoso para nos dar saúde. Ele é Deus, mas isso não tira a nossa responsabilidade de trazer à memória o arrependimento. Porque Páscoa também é lembrar que nós precisamos nos arrepender daquilo que estamos fazendo e está nos levando para longe da presença de Deus. 1 Coríntios 11 diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Examinar a si mesmo é exatamente isso. É trazer para a minha vida se a minha vida está com algum fermento, que nesse momento em que eu vou passar pela Páscoa, eu preciso estar sem fermento. Eu preciso estar limpo daquilo que causa um crescimento artificial, mas não é constante. A palavra de Deus me pede para que eu deixe o fermento que não acrescenta nada à minha vida. Fermento também pode ser a figura daquilo que me distancia de Deus. A palavra nos ensina que o pecado faz separação entre eu e Deus. E entenda uma coisa, a santidade de Deus, ela precisa me constranger a ponto de fazer com que eu busque todos os dias no Senhor uma vida mais reta na presença dEle. É impossível falar de evangelho sem falar de arrependimento. O arrependimento é o que nos levou para a cruz. Arrependimento é que tocou no nosso coração e nos fez levantar a mão e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero passar pelas águas, eu quero viver uma nova vida. É o arrependimento, aonde nós deixamos o velho homem e agora somos revestidos do novo homem. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia tantas coisas não faz mais, porque o novo homem é transformado em verdade e a verdade só se relaciona com a verdade. Lembra, traga a memória de onde Deus te tirou, para que o seu coração não se encha de tristeza,
mas se encha de alegria de saber que hoje eu e a minha casa estamos plantados na presença do Senhor Jesus. Que se algo acontecer hoje e os meus olhos vierem a fechar, eu só vou aguardar a vinda do meu Senhor, porque eu estarei com Ele na eternidade, porque eu abracei Ele como meu Senhor. Eu me arrependi, eu me entreguei, eu mergulhei nas águas do Senhor. Deixe o fermento, aquilo que pode trazer a presença do pecado para a nossa vida. Deixe o fermento, que é aquilo que é superficial. Deixe o fermento, que é aquilo que muitas vezes só é momentâneo, incha, mas não sustenta. A palavra de Deus, pregada genuinamente, ela é o pão vivo que desceu do céu, mas é um pão vivo sem fermento. Além das ervas amargosas e o pão sem fermento, nós temos a presença do Cordeiro. Cada família separe para si um cordeiro, mas não é qualquer cordeiro, é o melhor. Você vai separar para você um cordeiro sem mancha, um sem mácula, saudável, perfeito. E agora você vai sacrificar para que os seus pecados sejam perdoados. E é por isso que toda a estrutura aponta para a cruz. Porque esse cordeiro de Êxodo capítulo 12, esse cordeiro de Gênesis 22, que foi sacrificado no lugar de Isaac, é o cordeiro de Isaías 53. Ele presenciou o que haveria de acontecer com ele. Quando esse cordeiro foi sacrificado e o seu sangue foi ali passado nos umbrais, o meu cordeiro observou. Quando Abraão caminhava com Isaac e subiu para sacrificar, o meu cordeiro observava. Quando Isaías escreveu em Isaías 53 sobre o cordeiro, ele falou: é sobre mim que ele está escrevendo. É eu que vou levar sobre mim as tuas iniquidades. É eu que vou andar como uma ovelha muda. É eu que vou levar o peso do pecado. É eu que vou ser levado ao matadouro e não vou abrir a minha boca. Sou eu que vou fazer, mas sabe de uma coisa? Eu vou me alegrar do fruto desse trabalho, porque eu vou olhar para um povo que vai entender que essa Páscoa gerou salvação na vida de muita gente. O cordeiro de João 1:29, abram comigo. Esse cordeiro, que quando João Batista olha para Jesus, ele confirma Êxodo, ele confirma Isaías, ele confirma todos os versículos que apontavam para Cristo, que traziam ele como cordeiro. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista olha para Jesus, ele confirma tudo que o Antigo Testamento trazia sobre o nosso Senhor e Salvador, fazendo menção de que o que havia de acontecer com a vida de Jesus transformaria a vida de uma multidão de pessoas. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sem mancha. O Cordeiro que se fez homem, sentiu na pele o que eu e você sentimos. Passou pelo sofrimento, chorou. Jesus chorou. Jesus se alegrou. Jesus teve compaixão. Jesus foi misericordioso. Jesus não tratou com acusação. Nos ensinou tanto. Mas uma coisa
que nós temos e ele não tem é pecado. O meu cordeiro é santo e foi para a cruz sem mancha e sem mácula. É tão tremendo que os 4 evangelhos falam sobre Cristo. Os 4 textos falam sobre Cristo, seja em Marcos, seja em Mateus para a linguagem para os judeus, seja em Marcos para os gregos, seja João de uma visão espiritual, seja em qual seja o texto do evangelho, ele está presente nos 4 evangelhos. E ele está presente porque tudo o que aconteceu apontava para a cruz. Só que a cruz foi o pagar do meu pecado. No domingo, eu e você teremos a oportunidade de trazer aqui à memória a nossa gratidão pela cruz, a nossa gratidão pelo Cordeiro, e de saber que a minha e a tua casa já tem a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Mas não só isso, eu e você trazemos também o selo de Cristo. Agora eu e você não somos mais e não temos mais nenhuma dívida com o pecado, se tivermos a ousadia de lembrarmos da onde ele nos tirou, esvaziarmos de qualquer fermento e reconhecermos que ele é o nosso Cordeiro. Isaías 53, para finalizarmos. Talvez todos, ou a imensa maioria, conheça de cor e salteado esses versículos, mas eu gostaria que você lesse comigo, nesses minutos que faltam para que finalizemos este culto. Mas se enxerga nele. Quando você lê a palavra de Deus, não leia como um espectador, leia como um participante, porque foi por ela, por você que ela foi escrita. Foi por mim, foi pela igreja que ela foi escrita. E aí, depois de ouvirmos sobre a preparação para a Páscoa, eu quero ler com a igreja a partir do versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem, e o meu cordeiro não tinha formosura. O meu cordeiro sem mancha e sem mácula não tinha formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos. O meu cordeiro não tinha beleza para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens, em nome de Jesus, não é dia e nem momento da gente esconder o rosto do Senhor. Sabe por quê? Porque para aqueles que não conhecem a Cristo, ele é um cordeiro sem beleza, mas para nós ele é lindo, ele é santo, ele é poderoso e já está sentado à direita do Senhor, à direita do Deus Pai, aguardando para nos buscar. Entre os homens de dores experimentados nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado. Em nome de Jesus, a gente não pode mais desprezar o Cordeiro. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E não é enfermidade física apenas não, irmão. É enfermidade da alma. É aquilo que nos mata de dentro para fora. É aquilo que nos faz perder o desejo da vida. É aquilo que faz com que nós olhemos para tudo menos para aquele que nos gerou. As nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, ó Senhor, da onde o Senhor nos resgatou, como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura como a dos ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e houve engano em sua boca. Vamos ler todos juntos? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas tuas mãos. Põe-se de pé. Você e eu, a igreja, fazemos parte do bom prazer do Senhor. Só que para isso a gente não pode se apresentar a Deus de uma maneira que não esteja adequada. As vestes têm que estar adequadas para a festa. E as vestes não é a roupa, porque a gente vai estar bonitão no domingo. A gente vai estar bonito, vai estar cheiroso, vai estar organizado, vai estar legal. Mas o Senhor não está olhando para a nossa vestimenta externa. Ele está olhando para a nossa vestimenta interna. Como é que está o seu coração, o meu? Como é que nós vamos chegar aqui para fazer festa? Sabe por quê? Porque se a gente entender que esse cordeiro que levou sobre si as minhas transgressões, as minhas dores, aquilo que me machuca e ninguém às vezes sabe, aquilo que dói na minha alma, que faz com que muitas vezes eu chore pelas madrugadas sem que ninguém veja. Ei, Jesus está vendo e levou sobre ele o peso dessa dor. Aquilo que te faz, muitas vezes, perder a esperança, e Jesus está dizendo: ei, olha para mim, porque eu sou a tua esperança. Ei, domingo nós vamos nos apresentar, nós temos 3 dias para nos preparar para a festa. Nós temos 3 dias para nos colocarmos na presença desse Deus, esvaziar o nosso coração e pedir: Senhor, lava minha alma, troca as minhas vestes, porque eu quero estar preparado para uma grande festa. Não venhamos aqui de qualquer forma, prepare o seu coração, teremos 3 dias, ore a Deus, busque a presença dEle, abra a palavra, medite sobre o que foi feito na cruz, sobre o sacrifício de Cristo, prepare a sua vinda para cá. E ao chegar aqui, não seja mais um, mas viva este culto como aquele que reconhece que a Páscoa faz menção à morte do meu Deus, mas quando eu olho para a cruz, ela está vazia, e a única coisa que está cravada nela é a acusação do inferno contra a minha vida. Ei, se você deixar sobre os pés da cruz o peso que você carrega sem a necessidade, você sairá daquele momento com a sensação e com a certeza de que você é liberto, você é perdoado em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui trazendo à memória aquilo que nos dá alegria. Nós estamos trazendo à memória, Senhor, a cruz do Calvário. Mas nós também, Senhor, estamos trazendo à memória a primeira Páscoa, aonde nós passamos, ó Pai, o sangue do Cordeiro nas portas, para, Senhor, mostrar que aquilo que os ímpios fazem, escrevendo textos de santos pagãos, não nos representa. Quem nos representa é a certeza da palavra de Deus, e o que nos guarda é o sangue de Cristo. Senhor, nós também trouxemos a memória da onde o Senhor nos tirou, quando o gosto amargo, muitas vezes de dores,
fazem com que o nosso coração se encha de alegria, porque aquela dor já não faz mais parte da minha vida, mas agora eu sou livre, liberto para viver uma vida em Cristo Jesus. Senhor, nós também trouxemos à memória o fermento, que é o engano de um falso evangelho, que é as palavras lançadas apenas para engano, ou muitas vezes aquilo que fazemos que infla a nossa vida, mas não dá sustentação. Nós desejamos o pão vivo que desceu do céu, e nós desejamos ser alimentados pelo Senhor. Nós trouxemos à memória o Cordeiro, aquele que sem mancha e sem mácula era sacrificado, mas o Cordeiro vivo que desceu do céu, o Filho de Deus, o Cristo, veio por mim, me tirou de um local tão distante, me fez ser povo de Deus, enxertando-me Deus na videira verdadeira. Eu que era zambuzeiro, não tinha nada para oferecer, agora estou enxertado em Cristo e produzo frutos para a vida eterna. Nós lemos sobre o que o Senhor fez e nós nos alegramos, ó Pai. Nos ajuda em nome de Jesus a não carregar peso que nós não precisamos. Ajuda-nos a confessar os nossos pecados, a esvaziarmos de nós mesmos e nos prepararmos para esta festa chamada Páscoa, em que viveremos neste lugar um momento de grande alegria, trazendo o que o Senhor fez por nós, em amor, à nossa memória. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estenda as suas mãos, nós vamos estar abençoando-as. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre, com alegria nós dizemos amém.